Boa noite a todos, obrigado pela presença. Mais um Satsang iniciando. E hoje o nosso tema é resistências. Resistência. Então, vou começar perguntando uma coisa que tem a ver também, uma correlação com esse tema, que é entrega. Talvez o contrário de resistência seja entrega, né? E a gente sempre ouve aí que precisa fazer a entrega e tal. Então, eu queria que vocês me dissessem o que é essa entrega. Entregar o quê? O que é para entregar? Ou se vocês acreditam, né, nessa ação aí, né? Nessa forma de realizar, né, alguma coisa, fazendo, então, essa entrega. A gente partiria do contrário, né? O que é fazer a entrega? Significa isso, né? A gente fala com muita facilidade, mas será que a gente sabe o que é isso? O que é fazer a entrega? Raquel, boa noite. Então, aqui a pergunta hoje, né, e o tema de hoje é resistência, mas a pergunta para a gente iniciar o satsang é: o que é entrega? Seria o contrário da resistência. Eu resisto, não quero fazer a entrega. Não resisto e quero fazer a entrega. O que é essa ação? O que quer dizer fazer essa entrega? Alguém tem alguma noção do que seja isso? Boa noite, gente. Boa noite, Raquel, bem-vinda. Obrigada. Então, eu não sei, tá dando para ver, tá dando para ouvir, né? Certinho, tá? Ah, beleza. Então, para mim, essa entrega é aceitação, né? Aceitação é o que é. Tá. Então, é não se opor. Não se opor, sim. Isso não gera uma, talvez, né? Possa gerar uma sensação ao longo do tempo, né, de passividade e de indiferença. Já pensei isso. Quer dizer, na verdade, eu tenho praticado muito isso e sinto muito essa coisa dessa indiferença, né? Da gente realmente de estar meio que saindo de cena, né? No sentido de que tem algumas situações que você não tem o que fazer, né? Que eu acho que é aceitação, e tem outras, eu acho que essa é o grande fio da navalha, né? De você estar praticando no que realmente você pode fazer e no que você não pode. Uhum. Porque aí tem um risco, né, que nem a gente está falando agora, que é se tornar indiferente ou aceitar tudo também, né? Aceitar tudo. Aí eu vem alguém pisa no meu pé, ai que bom. Ah, vem alguém dar um tapa, né, em mim, dar um empurrão, ai que bom, né? Então, isso é o que é o ser, tudo é o ser. Então, eu acho que tem três níveis para a gente trabalhar, né? O, essa palavra aceitação, será que quer dizer passividade de forma total, né? Incondicional? Passividade incondicional. Então, não é uma coisa que nos agrada, né? Aparentemente. Fala, Leide. Oi, Maurício, oi a todos. Aprendi a levantar a mãozinha Que aí, ó. legal, aí, ó. Viu? Já deu para chamar Ô, você. Maurício, para Oi. mim, a entrega seria uma forma de transmissão. Eu só não sei o quê, mas eu transmito algo com a entrega, certo? É você que está Eu... transmitindo? Oi? É você que está transmitindo algo ou você está recebendo algo? Eu estou transmitindo algo com Você a está minha entrega. entregando algo, né?
Isso, eu estou transmitindo algo para alguém, uma Para alguém, né? transmissão. Ok. Isso, para O que que você está transmitindo, o que que você está entregando? O que é o objeto da entrega? Vamos chamar assim. o objeto da entrega, É, entendi. Não, daí eu não sei. daí Talvez não. seja a minha própria vida, talvez seja o viver do dia a dia, não sei. Você Acho que eu não sei. entregou para o controle da sua vida, vamos dizer assim, né? Entregou Isso, o desejo de controlar as coisas que acontecem. sim, eu acho que seria É um isso. caminho, né? É um caminho. Ok, vamos trabalhando. Hoje, Lilian, diga, Lilian. Levantou a só mãozinha. complementar aqui uma coisa, sem levantar a mãozinha. Ah, Só complementando que hoje eu estava lendo um livro do Nisargadatta, né? Eu Sou Aquilo, e aí sim, ele falou uma parte lá, não sei se eu não vou usar as mesmas palavras, ok. mas entre as margens do rio, né? A Isso. margem do sofrimento e da Prazer. alegria, corre a vida, né? A existência. Entre o prazer e a dor, eu Isso, fluo, né? Eu fluo entre os dois, como um rio e tal, né? sim, como Entre rio. o, entre o prazer e a dor, Sim, né? Como margens, eu estou fluindo, né? É sim, uma imagem também da entrega, uma bonita imagem, né? sim, É, exatamente. Foi isso que eu pensei agora. legal. Lilian, diga, Lilian. Boa noite. Boa noite. É, eu vou dizer assim, o que que eu sinto que é essa entrega, tendo como base como eu experienciei Uhum. das vezes que eu me senti nessa entrega, né? Essa entrega para mim, assim, eu não vejo como um verbo, sabe, como um fazer. Não é nem diferente, nem uma indiferença, nem uma atenção, sabe? Eu não estou entregando, na realidade, nada. É como se fosse a ação, assim, da graça mesmo, não por mim, sabe? Entendi. Numa postura, numa posição de não ser nada, de não ser capaz de resolver nada, porque eu me vi sem esse poder mesmo de fazer alguma coisa. Ok. É uma visão assim mais ampla, né? Uma forma mais aberta, né? Talvez. Lilian? Eu não sei se é aberta. É, do jeito que eu sinto que é. Não, então, você falou que é pela graça. Aham. O âmbito da graça, né, é mais aberto, assim, você não está no controle, a graça, nesse sentido, você não é aquela que está manipulando alguma coisa, né? Uhum. Eu não sei se é por aí, nesse sentido. É assim, no sentido de me ver assim, sem o poder de fazer nada mesmo, nem a opção de entregar eu tenho. Mas aí você pode se tornar uma vítima de alguma injustiça, uma ignorância, sem se defender, sem se posicionar, né? Né? Vamos dificultar um pouco, né? Porque, é como eu falei Uhum. para a Raquel, de repente a entrega tem a ver ou corresponde a uma passividade. A graça está no controle, o Deus está no controle, seja feita a vossa vontade. Em uma instância, em uma certa instância não cotidiana, né? Isso faz muito sentido, né? Mas numa instância cotidiana, onde você está todo momento tomando decisão e também sendo bombardeada por atos não tão lúcidos, né? Era nisso que a gente tem que tocar nessa ferida.
como é que a gente se comporta no nosso dia a dia? A gente resolve assuntos Mas se não, aí pontuais. desse jeito, não é entrega, Hã? Não entendi. porque eu acho que quando eu entrego alguma coisa Hã? pela metade, ou com receio, com medo de que pode acontecer uma coisa ou outra, já é um julgamento. Então, não é uma Não. entrega. Vamos dizer que você entregou. Não estou dizendo que você tinha Uhum, medo, nada. Ah, entregou, acabou. Entregou, né? uhum, É algo também que a Leide trouxe. Parece que tem alguma coisa passando para outra, né? Uma transmissão, como ela falou, né? Você eu acho. retirou de você e passou para outra, porque existia É, algo que você entregou, né? Não existe esse algo. não, não, na verdade, é só o reconhecimento de que está tudo na graça mesmo. Eu já me senti em umas situações assim de não ter o que fazer e de entregar mesmo. E foi uma entrega total, sabe, assim, com total confiança, porque não tinha outro jeito. Então, em algumas situações, né? Uhum, O que eu gostaria de pontuar é que a nossa vida ela é cheia, na nossa rotina diária, ela é pontuada por eventos. uhum, E cada evento, você queira ou não queira, ou mesmo não estaria pensando nessa amplitude, por isso que eu falei que você está trazendo algo mais aberto, no sentido maior, por exemplo, do que essa forma diária de agir, vamos dizer assim, né? Que é o quê? Você acordou, você vai se preparar para sair de casa, você sai de casa, começa a ter uma relação com o outro, seja com quem for, né? Um bom dia para alguém e tal. Até aí é ameno, vamos dizer assim, né? Não existe uma exigência, mas não está te atingindo, não está no seu cerne, está na superfície. uhum. E aí você vai colocando, né? Vai acontecendo eventos pontuais com pessoas que você tem uma proximidade maior e de repente surge um confronto qualquer, mesmo que seja mínimo, né? Desse confronto, às vezes você quer colocar a sua forma de pensar e de agir, né? Isso aí é o comum, né? Eu estou descrevendo algo que é muito natural, assim. Natural, não vou dizer natural, mas é algo que é muito normal, comum, né? Começou aqui a nossa chuva. Então, o que eu quero dizer é assim, quando a gente está nessa rotina, a gente não está pensando nessa entrega maior. Porque o evento que está acontecendo não está nem exigindo você invocar essa situação. Eu entendi que você está falando aí, por exemplo, numa situação decisiva da sua vida, uma coisa que está doendo muito, algo que precisa ser resolvido, aí você entrega. Olha, eu não vou resolver. Então, algo que seja intenso, algo que seja grave, sei lá. A gente está colocando alguns adjetivos, mas vocês estão entendendo, né? Então, nesse momento, fica muito claro: ou eu vou agir, ou eu faço a entrega, ou eu agi demais e não resultou em nada, daí eu vou fazer a entrega. Ou eu fiz tudo que eu podia, esgotei todas as possibilidades, e aí eu faço a entrega, né? Então, é uma outra situação, mas assim, não é que não seja pontual, mas ela é mais rara, vamos dizer assim, não é todo dia que acontece. O que acontece todo dia? Todo dia você enfrenta relações, enfrenta opiniões, enfrenta pequenas mágoas, né? Pessoas que são invasivas, você recua, você é, surge uma raiva, surge uma decepção, né? Então, eu estou falando dessas pequenas, mas constantes emoções, né? Que nos perturbam. E aí eu vou também trazer aqui a pescaria que a gente fez
no outro satsang, né? Que é algo que tem muito a ver com isso, né? O que nos deixa sensíveis, o que nos toca, né? O que nos fisga, que é essa questão. Então, durante o dia, nós somos muito fisgados várias vezes e nós temos reações. Então, a reação que a gente tem ali, da forma que a gente toca a vida, a gente não tem um dia todo completamente assim pleno. A gente tem umas umas dores de cabeça, né? Alguém que pisa no pé. A gente tem que fazer esses movimentos, né? Eu queria que vocês analisassem um dia de vocês, né? Então, eu entendo o que a Lilian colocou de fazer essa entrega maior numa num âmbito mais profundo. Eu entendo que desse âmbito mais profundo, onde a graça está agindo, há um reconhecimento que a graça está agindo, né? Agora, tem essa do todo dia, né? Fala, Donner, levantou a mãozinha aí. Maurício, Oi. Boa parte da minha vida eu procurei assim buscar momentos para ficar só, né? Mas agora eu já faço o contrário, né? Assim, pelo menos em relação ao trabalho. Eu coloco assim a espiritualidade no trabalho, né? A meditação, várias formas de nomear, né? Assim, mas eu procuro colocar essa Que não seria a profundidade. atenção consciente, você está ali vivendo aquele momento, né, de uma forma mais intensa, você não está na distração, né? Sim. Procuro aproximar dessa lucidez, dessa atenção, Então, é lidar com emoções das pessoas, né? O estresse das pessoas, né? Vendas, né? Caso eu Sim. vendedor. Então, é o tempo todo, assim, em contato com a emoção das pessoas, a distração das pessoas. Então, assim, eu tô achando isso muito bacana, e até mesmo com as minhas próprias emoções, né, de uma maneira mais prática, e não ficar fingindo que eu tô em paz, só distante das pessoas, é mais fácil, eu acho. Mas quando você entra em contato com uma pessoa que está nervosa, que está estressada, que está triste, que está tantas emoções diferentes, aí é que é a hora do vamos ver, vamos dizer assim. Isso, é a prática, né? Isso. Muito bom. Aí, se você conseguir, vamos dizer assim, lidar com isso, aí eu acho que aí pode ser que nada te afete, talvez. Tá vendo que a entrega nem sempre é passividade? Mas eu vou continuar depois da Raquel. Raquel levantou a mão. Diga, Raquel. Você quer falar? Quero. Então vai. Então, só onde que eu resolvo aqui as coisas. Então, uma coisa que para mim, quando você está perguntando assim no dia a dia, né, o que a gente coloca em prática, né, e uma coisa que eu tenho colocado muito em prática é ver o não julgamento das pessoas, de mim mesma, né, e das situações que acontecem na minha vida. Então, né, quando você falou assim, você acorda de manhã, você vai tomar um café, aí você já começa aquele turbilhão de acontecimentos, né? Então, para mim, uma prática que talvez tenha sentido com a aceitação é não julgar, né? Opa, peraí, por que eu estou fazendo essas considerações a respeito do tempo ou a respeito das pessoas? E aí você fica melhor? Sim, sim. Você fica num estado mais de tranquilidade? Sim. Quando eu começo com o julgamento, é a hora que eu observo minha mente funcionando. Aí eu vejo que
É o anzol. É o anzol, é. É o E anzol. aí a gente pode ser fisgado nesse anzol, né? Pode ser fisgado, mas quando você estava falando aquela analogia, assim, eu achei muito interessante, né? Que veio aquela cena, né? Tipo, você pode estar fisgado, mas você pode abrir a boca e deixar o anzol sair, né? Se você começar a lutar cada vez mais, né? Piora É, cada vez mais, né? é, é. É tudo isso, a gente tem que pegar e pôr mesmo em prática, né? Agora, o que eu Uhum. queria trazer, que o Donner também já começou e colocou no dia a dia, no trabalho, eu vou enfrentar pessoas nervosas, vou enfrentar pessoas desequilibradas, vou enfrentar... Então, de uma maneira geral, você vai enfrentar a ignorância, tá? Vamos colocar assim como ignorância, ou seja, a pessoa não está sabendo o que está fazendo. Fala, Leide. Ô, Maurício, aí eu enxergo uma coisa assim, olha, é, essa coisa da isca, né, de ser fisgado, nossa, eu tenho olhado muito para minha mão. Ah, que Vou falar bom. para você, Que tá até legal. engraçado isso daí, porque eu olho para minha mão muitas vezes durante o dia para eu poder voltar. E aí, eu acho que está ligado muito assim, com o agir e não o reagir, Ótimo. sabe? Porque Sim. quando eu estou agindo, eu estou fazendo, é o meu eu fazendo algo. Quando eu reajo, eu estou devolvendo aquilo que eu recebi. Mais ou menos isso. Não sei se tem Você está alguma fazendo uma correção aí, mas é o que eu... interpretação, né? É. Hum. Quando você age, você está menos. Nossa Senhora, hein? Menos. Você está menos exposta ao sofrimento. Quando você reage, você está mais exposta ao sofrimento. Tá? Porque o que acontece? Para a gente ter uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida com alegria, com satisfação, a vida é feita do quê? Dias, né? Meses, anos, horas, minutos. Então, quanto mais tempo você passar bem, satisfeito, satisfeita, mais qualidade tem a sua vida, de uma maneira geral. Se você passar quase o dia todo com raiva, sofrendo de alguma forma, alimentando uma emoção perturbadora, então não vai ser diferente. Sua vida não vai mudar para o dia né, da noite para o dia. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma vida de sofrimento. Então, sempre a gente coloca essa questão do sofrimento na pauta. Se você fez a entrega e você sofre, não adiantou fazer a entrega. Se você reconheceu que em algum momento você faz a entrega e você continua tendo uma vida que a maior parte do tempo você sofre, você está sofrendo, você não fez a entrega, né? Então, a entrega, de repente, também é uma forma de você abandonar as coisas que fazem você sofrer. Como você falou, Lei, reagir não é bom. Por quê? Porque me faz sofrer. Isso, em algum momento, eu sei que isso vai me prejudicar, que isso vai voltar para mim. Reagir não é legal, né? Se eu agir, como você falou, né? Eu não vou devolver uma provocação, então eu não vou sofrer. Mas você pode sofrer se você engolir essa provocação. Então, tem vários graus aí. Por quê? Aí que está a passividade. Aí que está a passividade. Ah, eu não posso reagir porque eu fiz a entrega. Um exemplo, né? Então, você vai ficar uma pessoa totalmente passiva, todo mundo vai montar nas suas costas, você vai ser feita de bobo por todo mundo vai se aproveitar de você, e você fala, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Então, a questão é você colocar
ou se colocar diante de uma ação contra você que provém da ignorância. Você não é obrigado a engolir a ignorância. Então, a entrega não está vinculada à obrigação de ser passivo diante da ignorância, né? Então, aí você pode agir, como a Leide falou, não é uma reação, você não vai devolver no mesmo jeito que veio. Se você é tratado com abuso, você não pode simplesmente dizer que fez a entrega e agir passivamente, porque aí você vai incentivar o abusador. Percebe aonde chega a coisa? Então, a entrega e a passividade, né, não é sinônimo de passividade. Porque a passividade pode, inclusive, ser um incentivo para a ignorância. Então, nós vamos ser passivos, passivos e passivos, e os dominadores, os predadores, os ignorantes vão fazer a festa conosco, né? Então, a questão da entrega pode residir em um âmbito mais profundo, maior, né? Um âmbito mais, vou chamar aqui de interno, para não falar pessoal, para não confundir com personagem, mas um âmbito mais interno. Mas, se você faz a entrega nesse âmbito mais interno, você pode, inclusive, sentir que no momento do discernimento, o que é importante aí? O discernimento de agir, de não se sentir usado, de não se sentir violentado, de não se sentir abusado. Então, essa coisa da espiritualidade, gente, tem um perigo aí. Ah, eu fiz a entrega, tá tudo certo, tal, quer dizer, você vai ser uma vítima de todo mundo vai abusar de você. Você não tem boca para nada, né? Então, quer dizer, eu fiz a entrega, não tenho boca para nada. Sou né? Todo mundo me chuta de um lado para o outro. Então, é uma coisa que tem que ser falada. Não é assim, né? Até porque, se a lucidez está presente, eu vou saber direcionar as coisas, até para ajudar o outro. Então, se o outro vem me abusar, né? Vem abusar de mim, eu posso até mostrar isso para o outro. Olha, você está abusando de mim. Você quer que eu me submeta a você. Será que você não tem consciência disso? Será que você não viu isso? Ah, não vi. Bom, problema seu, porque eu não vou me submeter a esse tipo de abuso. Tchau. Tchau. Né? Então, o que eu quis dizer, né, é que no dia a dia vai nascendo alguma situação onde você tem que se impor. Você pode fazer a entrega interna, ter o discernimento de agir na hora certa. E não com a emoção, devolvendo a raiva, o ódio, o abuso para o outro, mas mostrando para o outro que isso está acontecendo. Olha, você está tentando fazer isso comigo, né? Quem levantou a mão? Quem levantou a mão primeiro? Eu levantei, mas eu esqueci o que eu ia falar. Quem que é aí? Donner ou Leide? Na hora que ela lembrar, mas aqui é rápido. Diga. Um exemplo prático, Maurício. No meu trabalho mesmo aconteceu uma coisa assim diferente, né? Que nunca aconteceu. Em 1 ano e meio, uma pessoa, né? Estava assim nervoso com alguma coisa. E aí ele veio para cima, assim, agressivo, né? E até pegou aqui no meu punho aqui, segurou assim firme, não muito forte, mas firme, certo. Mostrando que ia brigar, né? Olha. Mais ou menos da minha altura, assim. Uhum. Mas eu até refleti a questão de
de reação não veio na hora. Eu simplesmente falei para ele, não estou aqui para brigar, estou aqui para vender meu produto para você. Uhum. E isso meio que, acho que ele sentiu mesmo que eu não estava a fim de brigar nem nada. Ele ficou sem graça e deu 2 passos para trás e eu simplesmente falei para ele, eu queria vender meu produto para você e revender. E aí depois ele entrou e eu fui embora. Aí eu senti um pouco assim de orgulho, né, de não ter caído na briga, nada, né, Uhum. na provocação. Com ter sido fisgado. É. Aí eu fiquei só questionando depois se seria errado sentir esse orgulho e tal, de não, de leve, né, algo assim não muito forte, mas eu até depois contei assim para algumas pessoas, achando bom de não ter caído naquela discussão, na briga, né? Porque era totalmente desnecessário, né? Então, eu acho que briga é o último caso, né? Só se fosse assim, algo de se defender, não ter como sair daquilo, só assim, né? Penso assim. Eu digo para você ter também um olhar assim para você, né, de acolhimento. Se você sentir um orgulho, né, isso faz parte da autoestima. Nossa, se fosse outra época, eu cairia, eu teria sido fisgado. Então, isso, na verdade, trouxe um tipo de felicidade, um tipo de alegria, né? Por você ter evitado uma situação de sofrimento, tanto para você quanto para o outro. Então, eu não chamaria de orgulho, eu chamaria, assim, de um reconhecimento sadio de que houve uma lucidez da sua parte, né? Então, a gente pode, inclusive, na nossa condição humana, aceitar dessa forma, nossa, que bom que eu tive discernimento. Isso não é errado, porque isso traz uma alegria, né? E não se condene por isso, não se culpe por isso. Então, se culpar por ter discernimento faz parte do condicionamento implantado em nós, pela regra do pecado, da culpa, né? Você não pode ter, vamos dizer assim, reconhecimento só só aquele que está num grau mais alto, né? Ou Deus pode ser reconhecido, você não. E quem representava Deus, naturalmente, era reconhecido. Então, isso é uma estrutura de poder, ok? Também, a gente tem que analisar todas as coisas, não é que seja generalizado, né? Mas se você pegar a estrutura de poder judaico-cristã, né? Você vai dizer, não, eu não posso sentir nem alegria, porque é pecado. Eu não posso nem sentir um contentamento porque aconteceu uma situação, né, em que eu estava atento, eu consegui evitar uma confusão, eu consegui evitar sofrimento. É lógico que isso aí entra no campo da alegria, mas se você exagerar, isso entra no campo da vaidade, né? Isso entra no campo aí sim, do orgulho. Né? Então, a gente tem que dosar bem e verificar com a gente mesmo, né? Se você começar a contar isso para muita gente se vangloriando, aí passou do ponto. Passou do ponto. Então, a questão do discernimento é olhar para os extremos. Se você chegar para alguém e falar, nossa, fiquei tão contente. Por quê? Porque a pessoa veio me agredir, eu falei com ela entendeu, né? Não reagiu, deu 2 passos para trás. O que me trouxe? Nossa, fiquei contente, cara. Não, gostei, foi uma coisa que me deu alegria de ter evitado essa situação. Ele também, né, ficou em paz. Então, houve aí uma, uma atitude, né, do franciscana, né? Eu sou instrumento da vossa paz, eu sou instrumento da vossa paz, né? Só que a paz não é sua, é uma paz que aconteceu. Quando a gente começa a se apropriar disso, e isso começa a ficar muito extremo, a gente começa a se aprisionar nesse sentimento de vaidade. Então, ele se torna nosso. É uma atitude minha.
né? Você aconteceu aquela atitude lá espontaneamente, vamos dizer assim. O que é a entrega? A entrega é agir na espontaneidade da existência. Agir na espontaneidade da existência é não estar condicionado, não agir pelos condicionamentos. Se você age naturalmente, evitando a dor, e não trazendo esse ato, como você sendo o autor desse ato, mas aconteceu de uma forma lúcida, né? E também não colocar esse ato para alguma divindade, alguma outra coisa. Por quê? Porque isso começa a virar uma interpretação complexa. Uma noia. Exatamente, como a gente já falou, né, Lígia? Então, deixa isso no campo da espontaneidade, né? Não procura muito querer entender isso, mas viver isso, né? Exatamente. Eu acho que, sim, eu sinto que foi espontâneo e tudo, mas também sinto que tem uma má interpretação de alguns sentimentos que acontecem em nós mesmos. Eu vou falar em mim mesmo, né? No caso do orgulho, né? E até mesmo a poeira debaixo do tapete do condicionamento religioso que ainda existe. Sim. Porque às vezes a gente pensa que é uma emoção e é outra. Então a gente não sabe interpretar às vezes nem os nossos não, né? Nem os próprios sentimentos que acontecem, as próprias emoções que acontecem. Então, por isso que a gente fica olhando e tendo um espaço e olhando, né? E isso aí a gente vai maturando, né? A gente vai amadurecendo, tendo uma consciência mais profunda, né? Então, é legal. Essa é a vida, né? Essa é a nossa vida, é a forma de viver a lucidez, né? A lucidez é se você tem maturidade na vida. Você não vai reagir do jeito que a Leide trouxe aí, né? Porque essa reação é imatura. Leide, diga agora, minha filha. A gente está falando e eu estou visualizando assim como o Donner, eu também trabalho com vendas, né? E eu percebo que assim, até na liderança ali com o meu líder, eu tenho uma dificuldade imensa de não mostrar que eu estou num enfrentamento de ideias, sabe? Uhum. Então, quando eu acho que tem muito a ver com esse reagir, né, ô Maurício? Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Uhum. Mas eu acho que quando você está agindo e não reagindo à situação, você não demonstra esse enfrentamento, certo? Sim, a reação ela é impensada, ela é um impulso. A reação é um coice. Vamos colocar. A gente está fazendo cada comparação, né, Lili? Oh, a ignorância é a noia, né? A reação é um coice, né? Então você não vai dar um coice. Coice você não pensa para dar, você dá o coice, né? Então dá para saber o que é o coice, que é uma reação, um impulso, bateu, levou, né? Você nem pensa para fazer. Mas aí você está dominada pela emoção perturbadora, que é o caso da fisgada que a gente está trazendo. Ó, você já foi fisgada e ali, filha, aí já não tem mais reação. A única reação possível é o coice, né? O impulso. Então isso não tá, você não está tendo espaço. O mais legal nisso, Leide, é você dar os dois passos para trás, com qualquer situação. Principalmente quando aquilo você encara como um enfrentamento, né? Porque aquilo, por que você está encarando como um enfrentamento? Porque aquilo está te perturbando. Aquilo chegou, né? Criou um desconforto. Aí a sua vontade é dar o coice. Vamos negar isso. Mas você consegue respirar, dois passos para trás. Agora, é lógico que no trabalho a gente entende que é uma situação bem condicionada, né? Mas às vezes você tem que engolir aquilo, não tem o que você fazer, né? Mas a questão que você
na vida, né, de uma maneira geral, era a gente mostrar para a pessoa, né, que está ali havendo algum tipo de ato por parte deles, né, da pessoa, que está invadindo, de alguma forma, o seu território e te incomodando. Às vezes você pode expor isso, mas no trabalho, eu não sei se sempre você pode expor isso. Então, talvez, aí o desconforto comece a ficar acumulado, né? E aí, o que pode acontecer? Você descarregar em outra coisa. Descarregar, porque eu não posso descarregar no meu chefe, eu vou descarregar numa outra coisa, né? Então, é bom a gente olhar para essas situações, mas daquela forma, uns 2 passos para trás. O que está acontecendo? Como que as coisas estão se dando, né? Isso aí, gente, é para a gente ter uma forma de avaliar, antes de chegar a falar em entrega e resistência, são talvez temas, assuntos mais profundos. Por isso que a gente começou com entrega, né? O que é essa entrega? Será que eu entrego uma parte, não entrego outra? Como a Lilian falou. E no dia a dia, como que eu vou me comportar? Mas a questão aqui não é me comportar se eu estou me comportando bem ou estou me comportando mal. Não é uma questão moral, que muitas vezes é pregada pela, né, doutrina judaico-cristã, né? Observe o comportamento, faça isso, aquilo, tal, que é uma regra de cima para baixo. A questão é, eu estou produzindo sofrimento em mim mesmo e no outro, com os meus atos? E, diante dessa situação, tentar equilibrar essa equação. Porque eu não quero fazer o outro sofrer, mas eu também não quero sofrer. Eu também tenho o direito de não sofrer. Então, eu não vou ser passivo, e isso não faz parte da entrega. Porque a entrega, ela é uma entrega para gerar o discernimento, para gerar lucidez. Então, se eu entrego e não tenho discernimento e não tenho lucidez, eu me tornei uma potencial vítima para tudo que acontece. Eu não sei reagir no bom sentido, né? Eu não sei agir, vamos falar assim. Eu não sei me defender. Todo mundo passa por cima de mim, todo mundo me faz de bobo. Então, não é essa passividade, porque essa passividade ela pode ser comparada, inclusive, à covardia. E covardia é um tipo de defesa. Então, você não está se entregando sendo covarde. Então, a coisa vai ficando cada vez mais, né? A gente vai... Fala, Lília. Começou a tremedeira. Interessante esse jeito que você abordou a entrega, né? Uhum. Nesses pequenos momentos, né, que a gente vive o dia a dia, né? E daí eu noto assim, para mim, que às vezes que a entrega não é tão simples, às vezes, porque primeiro a gente tem que notar a hora da entrega, né? Porque na maior parte do tempo a gente age automaticamente com algumas coisas que o corpo vai fazendo, né? E aí a hora da entrega é a hora que a gente se sente, que eu me sinto incomodada, então, com alguma coisa, né? Eu me incomodei, então é sinal que alguma coisa eu preciso soltar, né? Porque eu tô presa, eu tô fisgada em alguma emoção, algum pensamento, né? E aí a entrega, ela parece assim, que é uma entrega dentro da outra, né? Vai sendo a entrega devagar até o final, quando o Doni falou que daí ele achou que fosse um orgulho, tal, até chegar ao ponto da gente entregar até isso, né, que é o julgamento que a gente faz dessa nossa entrega, né?
E de Sim. entregar tudo mesmo, né? Mas aí que eu acho que é meio um pouco de... vou tentar abrir aqui. A gente também tem que andar com as nossas próprias pernas, né? E ter consciência da nossa situação, da nossa condição, né? Como a Lurita falou, a nossa visão é muito limitada. Em relação a quê? Em relação ao eterno, a Deus, ao imponderável, ao inconcebível, sempre vai ser limitado. Mas em relação ao chão que eu estou pisando, eu não vou pisar no prego. Tá? Então, a entrega, não, tá tudo bem, eu estou vendo o prego, mas eu vou pisar, porque eu entreguei, então eu vou pisar no prego. Né? Azar que doa. Então, não é isso. A gente tem um Não, isso âmbito de visão, a gente tem um âmbito de vida. Esse âmbito limitado mas dentro desse âmbito, eu posso sofrer, como posso não sofrer. Né? Então, aonde que eu vou escolher dentro do meu âmbito de ação, vamos dizer assim, no dia a dia? Como eu trouxe aqui, nessa última fala, a defesa ou até a inércia na defesa, a inércia no agir, o não querer agir, é medo. Então, você está entregando, mas para quem? Eu estou com medo, mas não vou admitir que eu estou com medo, então eu falo que eu estou entregando. Né? É fácil saber que eu estou com medo. Eu fui incapaz, por exemplo, Donner. A pessoa veio e agrediu o Donner. Donner, podia te dar um desespero ali, um pavor ali, você sai correndo. Aí depois você podia falar assim, não, eu entreguei porque eu quis evitar a violência. Não. Dá para saber que você ficou com medo. Agora, tá errado ficar com medo? Não, era o que tinha para aquela hora. Aí você pode perguntar, pô, mas será que eu estou assim muito vulnerável ao medo? Qual emoção está regendo a minha vida? Né? Qualquer pessoa que dá um grito, eu me escondo. Então, na verdade, o que é toda essa conversa? Ela tem por objetivo, né? Você olhar para o que está acontecendo aí, dentro do seu âmbito de realidade, sentir, dentro do seu âmbito de realidade, sentir. Tá? Eu não gostaria, assim, de trazer toda a questão maior, tal, de dizer eu sou o ser, eu sou. Por quê? Porque a gente está enfrentando problemas no dia a dia tão pequenos e não está sabendo resolver, está sofrendo por bobeira. E ficar agindo e falando dessas coisas pode ser, inclusive, uma fuga. Eu tenho que me esconder aqui nessa história aí, pôr essa máscara na minha cara, para não enfrentar o que eu tenho que enfrentar no dia a dia. Né? Então, não adianta ficar se autoafirmando grandes coisas, se a gente tem que se conhecer e saber, né? Se movimentar de uma forma que não exatamente. Você tem que se amar, amar o outro, com discernimento. Não é simplesmente amar o outro, deixar o outro fazer o que quiser com você. Eu amo isso aí, eu estou cega porque ele pode fazer o que quiser comigo. Não é assim, gente. Se eu amo o outro, eu não vou deixar ele fazer o que quiser comigo. Por quê? Porque existe uma noção, né? Agora, eu acho difícil, Lurita, me amar primeiro. Eu acho difícil amar o outro sem você saber nem quem você é, né? E essas coisas, às vezes, vêm de cima para baixo. Hoje eu estou numa outra vibe. Tá? Tô numa outra, cada dia é um flash, que nem a mulher fala. A vibe é que hoje, ó, é fácil amar. Pô, eu nem sei o que eu sou. Vamos lá. Sem apelação. Sem apelação, quer dizer, sem apelar para o Advaita, sem apelar para, né? Eu sou um desperto, eu sou um iluminado. Não, o que eu sou?
O que nós somos durante o nosso dia a dia? Eu levanto, vou fazer café, vou no banheiro, cuidar das crianças, a Lurita, né? Aí vai não sei aonde, vai encontrar não sei com quem, nós somos o quê? Uma colcha de retalhos de condicionamentos. É isso que nós somos. Nós estamos agindo basicamente pelos nossos condicionamentos. Nossos condicionamentos são bons? A maioria não. São todos ruins? Não, também não. Né? Então, essa coisa... tem dia que você acorda, né? Eu acordo, eu tô tão chato, como é que eu vou me amar chato daquele jeito? Então, o que você pode fazer? Puta, eu tô chato, o osso tá chato, tô de TPM, né? Que nem as mulheres falam. Então, o que acontece? Reconhecer isso, gente. Putz, estou reconhecendo isso. Por quê? Se você reconhece isso, você sofre menos. Você está reconhecendo uma situação que, olha, se alguém fizer alguma coisa para mim, eu chorar, ou eu tiver uma reação até, né, Leide? Eu vou entender que existem condicionamentos atuando. Eu não vou me punir, né? E quando o Donner fala, eu tive orgulho, eu gostei daquele jeito, o que acontece aí? Tem condicionamentos atuando. Não é você, Donner. Você foi criado para fazer isso. Quando você fazia uma gracinha, quando você falava alguma palavra, todo mundo batia palma, todo mundo aprovava. Né? Então, a gente foi criado para gostar de ser elogiado. Então, quando você fez uma coisa que você achou legal, você auto se elogiou. Agora, o que é isso? Um condicionamento. É ruim, é bom? Se deu alegria, meu, aproveita, surfa isso aí, mas não vai achar que isso é seu. Não vai querer carregar isso, arrastar isso. Então eu quero de novo, né? Eu vou provocar um cara para brigar comigo, depois eu vou segurar ele e falar, não briga, nós somos da paz, tá? Aí o que vai acontecer? Você vai, né, criar uma situação para sentir a mesma coisa, né? A Lurita falou aqui, mas acho que isso é se amar primeiro, se despertar, sabe? Estarão selando. Fala, filha, não entendi direito, mas acho que isso é se amar, se respeitar. Vai, fala, Lurita. Por exemplo, você falou assim, hoje eu não acordei legal, hoje eu não acordei Isso, bem. entendi agora. E aí você olha para isso e tá tudo certo, sabe? Assim, você reconhecer que é normal, né? Você reconhecer isso, sabe? Eu acho que isso não é você rejeitar isso, né? Isso. E aceitar, tá tudo bem, sabe? Faz parte. Agora, essa questão do se amar primeiro, eu acho interessante porque a gente aprende assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Né? Quem é o próximo? Né? Um dia que eu li já viu isso aí, o mais próximo é você mesmo. É isso aí, a gente viu, foi aqui no Sá de Sangue. Foi. Quem é o próximo? A gente costuma achar que o próximo é o próximo, né? É a outra pessoa que está na sua frente. É o seu marido, é o seu filho, é o seu irmão, né? Nas igrejas evangélicas tem muito isso, né? Se abrir mão de você pelo outro, isso é muito pregado. Então fica esse condicionamento aí. Mas foi libertador para mim quando eu ouvi isso no Sangue, sabe? Tipo, o próximo, mais próximo, é você. Quem está mais próximo de você é você. Né? Então, assim, eu acho que isso realmente é libertador quando você entende isso, sabe? A gente, como tem condicionamentos, igual você fala, às vezes a gente não aplica, né? Mas quando a gente, pelo menos, já dá uma luz disso, aí você não sente tanto quando você fala um não para alguém. Porque eu era uma pessoa que, como eu estava na igreja, às vezes, Maurício, eu deixava de limpar a minha casa, porque era o dia de eu ir limpar a igreja. Eu deixava, às vezes, de fazer umas coisas que eu queria, porque eu tinha que servir ao próximo. Não estou falando que não deveria fazer, mas eu acho que teve momentos que eu abri muito mão de coisas que eu precisava fazer para mim. E quando você reconhece que o próximo é você mesmo, eu acho que você começa a tomar mais rédeas,
sabe? Assim, das coisas que Exatamente. acontecem à sua volta. Você consegue falar não quando você precisa, e às vezes o não que você fala porque você se ama é o não que o outro precisa ouvir. Exatamente. É disso que a gente está falando no começo, e você trouxe assim num resumo magnífico e, vamos dizer, de uma forma muito mais acessível, eu acho, né? Eu estava tentando falar isso. Ah, que bom. Eu estava tentando falar isso. Porque o que eu falei, Gurito, também é o seguinte, né? Essa entrega pode a pessoa entender como se fosse ficar passiva para tudo. Todo mundo vem e faz ser de bobo, entendeu? Ah, eu entreguei. Quer dizer, eu não tenho mais vontade. Você vira uma vítima potencial de todo abusador. Você vai ser abusada toda hora, né? Então, a entrega, né, se for para Deus, se for para o imponderável, para algo maior, tal, ele não vai querer, né? Vamos agora trazer para uma dualidade, tal, que você seja uma boba, uma palhaça na mão do outro, o abusador, né? E é por isso que eu falo que a gente. E aí é nesse momento que eu acho que a gente tem que entender que a gente não sabe, que a gente não consegue ver tudo. Porque às vezes a gente acha assim, ah, não, eu vou falar não para mim, eu vou falar sim porque eu devo amar o próximo mais, né? Igual é pregado assim na igreja. Assim. Eu falo da igreja evangélica porque eu vivi isso. Então, Sim. assim, às vezes você abre mão de uma coisa que você precisa fazer por você, você fala um sim, que às vezes a pessoa está precisando ouvir um não, mas você vai lá e fala um sim. Está Porque estragando a pessoa. você está estragando, você está usando do seu condicionamento, estragando a pessoa num lugar que era para você falar um não. E aí é que entra. Quando você fala um não, porque você está se amando primeiro, a gente não sabe o porquê daquele não, mas você foi fiel ao seu amor próprio ali, entendeu? Agora, eu não estou falando para ser egoísta, é claro que, né, a gente também tem que ter esse discernimento, Isso. mas é importante, sim, a gente ser muito sincero com a gente mesmo, sabe? E aprender que o próximo, mais próximo, somos nós, sim, porque talvez o não que a gente fala é o que é para ser. Lógico. Porque a gente não sabe um plano maior, a gente não sabe, né? Por isso que eu falei, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Não sabe. Então, eu acho que assim, na prática, no imediato, vamos chamar assim, no imediato, o que é o mais importante? Tentar equilibrar isso, né? Ó, nem tanto para o outro, nem tanto para você, caminho do meio. Vamos ficar no caminho do meio. Isso a gente busca. O que quer dizer o desequilíbrio disso? É a experiência do sofrimento. Então, eu digo para vocês que não existe o bem e não existe o mal. Existe o sofrimento e a ausência de sofrimento. E isso é uma experiência. Quando você sofre, você associa isso a uma coisa ruim, ou seja, ao mal. Quando você não sofre, quando você tem alegria, você associa isso ao bem, a uma coisa boa, né? Mas o bem e o mal viram conceitos que muitas vezes estão despregados da origem. Então é muito legal a gente perceber que a origem é a experiência do sofrimento ou da ausência do sofrimento. É disso que vale, né? É disso que nasce todas as vontades do apego, da rejeição, né? Então o equilíbrio está aí também. O apego exagerado vira sofrimento. O apego com discernimento, né? Aí que não seria nem apego, mas um desejo, mas não o viciado, um desejo exagerado, um desejo equilibrado, ele vai gerar uma alegria. O que é alegria? Discernimento. Eu vou ter isso aqui por um tempo, mas eu sei que isso aqui não é para todo, para a eternidade, isso aqui é um certo tempo, isso é impermanente. Então, o que quer dizer isso? Estou vendo as coisas como elas são. E o que está em jogo? Sofrer ou não sofrer. Fazer sofrer ou não fazer sofrer. E, acima de tudo isso, está o discernimento, que é a lucidez. Agir com lucidez é não sofrer
Ou seja, se amar, como a Lolita falou, e não fazer o outro sofrer. Amar o outro também, né? E não deixar o outro fazer você sofrer. Ou seja, ter discernimento para não ser abusado ou abusada, para não ser manipulado ou manipulada pelo outro que está ali agindo de uma forma ignorante. Então, ignorante está cheio, inclusive a gente. Nós não estamos aqui dizendo que nós somos, né? Mas a gente está tentando ter esse discernimento. Então, a entrega, eu vejo que essa entrega... Teve uma pessoa que estava vendo satsang comigo e resolveu ficar latindo, atrapalhando o satsang. Então, essa entrega, ela é a entrega ao discernimento, a entrega à lucidez. Né? Eu entrego, eu me abro ao equilíbrio, à lucidez, a evitar o sofrimento, tanto meu quanto do outro. Então, o São Francisco tem também essa postura, né? Ser um instrumento de paz, ser um instrumento da paz no mundo. Então, a paz é isso, ausência de sofrimento. Estou em paz. Lilian, você levantou a mão? Perdão. Oi, Lilian. Quer falar, Lilian? O áudio está travado. É. Oi. Pode ser. Agora pode. Diz aí. Maurício, eu vou dizer um jeito que eu entendo, aí você pode ver comigo se é isso mesmo, mais ou Vamos menos. lá. Em relação à entrega, né? Sim. Então, a entrega, de forma alguma, ela é passiva, né? Ela é um fluxo, né? Que pode ter sido adotada externamente como algo passivo ou ativo, ou uma ação, né? Uhum. Mas quando ocorre isso, é uma conexão interna mesmo, né? Com o centro. Então, não deve haver ou não há um sujeito. Porque se há um fazedor, alguém que está fazendo ação ou que não está fazendo nada, já não é entrega, porque daí já tem um tanto de condicionamento e ego junto, certo? Então, vamos pensar assim. Levantei de manhã. Oi, tá ouvindo? Aham, Então, vamos lá. estou ouvindo. Levantei de manhã. Fiz uma prece, por exemplo. Meditei, sentei, fiz um mantra, sei lá. Assim, vamos dizer assim, para você mesmo, ou para Deus, ou para o inconcebível, ou para... Olha, que eu seja um instrumento da vossa paz nesse dia e que eu haja sempre com discernimento. Ponto. É como se fosse um lembrete, como se fosse, aquilo vai vir à tona. Sempre que acontecer alguma coisa estranha, discernimento. É uma palavra que você pode ser um mantra seu. Discernimento. Então, antes de agir, discernimento. O que quer dizer isso? 2 passos para trás, espera aí, né? Não vou agir no impulso, não vou agir tomado pela emoção, né? E aí vai meu dia fluindo, eu vou tendo contatos com as pessoas, a alegria vai fluindo, porque eu não quero nada para mim, eu não quero ser reconhecido, eu não quero ser aprovado, eu não estou precisando das pessoas para isso, que eu acho uma grande libertação, porque o Nisargadatta fala isso, né? Vocês estão vindo aqui me procurar, eu estou falando essas coisas para vocês, mas eu não preciso de vocês. Então, isso é muito bom, porque, eu quero que todo mundo venha aqui me procurar, que eu gosto de ficar falando, fazendo, né, satsang para as pessoas, gosto de ficar respondendo perguntas.
Se a gente vem aqui, se a gente se reúne, é bacana, é legal, é gostoso para mim, para vocês, é legal, beleza. Mas isso não é uma necessidade. Assim como o Mr. Gaddafi falou, eu não tenho necessidade de vocês estarem aqui me ouvindo, blá, blá, blá. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que essa questão mais doutrinária, vou chamar assim, porque isso parece que faz parte de uma doutrina do Advaita. Ah, não existe o autor, porque se existe o autor não vai ter entrega, se não... Toda essa equação, Lili, ela é algo como se fosse uma estrutura de ideias. Tá? Na prática, você nem lembra disso. Você nem lembra disso. Eu vou só fazer uma coisa bem simples. Lili, você gostou do seu dia? Gostei. Por quê? Putz, foi muito legal o meu dia. Eu senti alegria, senti paz, porque eu estava bem com as pessoas estavam bem comigo, fluiu legal, eu estou indo dormir bem, porque, nossa, eu estava leve, eu não estou carregando nada pesado, não tô... É isso. É simples demais, né? A gente não entra na questão, tem o fazedor, não tem fazedor, eu sou consciência, não sou, blá, blá, blá. Meu, isso aí, para mim, é blá, blá, blá. É só Maurício, comentário mental, entendeu? perfeito. Compreendi o que você falou. Né? Obrigada. Acho que é na veia. Vamos chamar isso de na veia. A gente já chamou de noia, né? De mais um negócio aí que surgiu. Isso aqui é na veia. Pronto. Né? Não precisa mais nada. Resumo, viver bem. A Lurita falou, pô, viver bem com você, tentar viver bem com o outro, saber quando o outro abusar de você, romper com essa... porque você não vai querer ficar sofrendo, né? Se o outro não entendeu, ó, amar o próximo também, viu, Lurita? É abandonar o outro. Olha que coisa louca, né? Quando o outro está abusando de você, você deu vários toques, tentou, né, agir com discernimento, com lucidez, tal, o outro não entendeu. Então, se eu estou me amando, eu não posso deixar você abusar de mim. Dá licença. Cortou pela raiz. Né? Então, aí você vai permanecer em paz, mas não é de uma forma egoísta, né? Mas uma forma consciente, lúcida. Tá? A lucidez, ela não exclui os atos necessários. Você não vai deixar uma pessoa tóxica ficar intoxicando você. Você avisa uma vez, avisa outra vez, você quer ajudar o tóxico. Agora, o tóxico não quer ser ajudado, não quer ajudar, dá licença. Você não está sendo passiva e não é obrigado a ser passivo, né? Então, isso que eu acho que é a questão do discernimento no dia, porque o que conta? Eu sofro, não sofro, faço sofrer, como é que está o meu entorno, né? Ou seja, como é que está a minha vida? Porque a minha vida ela é construída no dia a dia, as minhas horas são os tijolos. No final do dia, já fiz boa parte dessa construção, né? Vamos levar aí para uma analogia, né? E como é que vai ficar o final dessa construção, quando acabar toda essa história? Então, para ter uma vida hoje em dia, a gente sabe, eu acho que durante todos os tempos, né? Mas na condição humana, da forma que a gente está vivendo hoje, com o ritmo que a gente vive hoje, a aceleração que a gente vive hoje, a troca de informações, os julgamentos rápidos e as nossas condenações, que nós sempre estamos nos condenando, é isso que nos faz sofrer. Nós nos condenamos muito facilmente. Nós somos os nossos maiores condenadores. Não é o próximo que te condena. É a gente que se condena mais. A gente se pune mais. Por quê? Porque a gente não está, de repente, respeitando uma determinada forma de conduta que vem de cima para baixo, que é um condicionamento.
né? Então, você sofre para, de repente, respeitar uma coisa que foi imposta para você, você não sabe se isso realmente isso é correto, se não é correto, mas você está ali, vivendo algo, né, que você nem sabe se é o melhor para você, né? Somos muito algozes de nós mesmos, porque aprendemos exatamente a amar o outro, mas vendo esse outro não como nós mesmos. Exatamente, Lurita. Muito E o legal. Maurício, Fala, Lurita. Maurício, eu acho interessante porque aí a gente ainda dá, como a gente vê que o outro, que a gente tem que dar amor para o outro, aí a gente acha que o outro tem que nos dar amor, né? E aí a gente tira o nosso valor, e o nosso amor do que o outro dá. Isso daí eu acho que é uma coisa assim que esse negócio de aprender a amar o próximo embaralha demais a mente da gente. Quando a gente entende isso errado, porque aí a gente passa a só reconhecer o amor que o outro dá para a gente, né? E não o amor que a gente mesmo pode se dar, né? Que é muito... Exatamente, menino. Ó, vamos gravar isso. Já está gravado. Está gravado. Para a posteridade. Você falou um negócio muito lindo aí. Quase um poema. Ah, menina. Lurito, você está uma poesia. Como é que fala? Poetisa. Você viu? Olha que chique. É sangue. Ah, minha filha. Então, gente, eu acho que a gente pode chegar agora no tema que a gente colocou aqui, que é resistência, né? Então, diante dessa situação toda que a gente expôs, o que pode ser considerado entrega e o que pode ser considerado resistência, né? Então, muita coisa que a gente estava considerando resistência, a gente viu que não é. Que é discernimento. Que a Lurita está falando, né? Amar o outro é o ideal. Amar o outro é o que deve ser feito, né? Então, a gente tem uma resistência a amar o outro. Não, se você tiver discernimento, você pensa, quem é o outro? O outro mais próximo de você é você mesmo. Você mesmo. Essa que foi montada por esses condicionamentos, que tem gostos, que tem medos, que tem insegurança. Então, é acolher essa autoimagem que está sendo projetada e que você se considera você mesma. É uma autoimagem. Então, entender, acolher, porque dessa forma, cuidar, né? Dessa forma, você vai ter condição de cuidar do outro. Então, é que nem aquele negócio do avião. Quando cai a máscara de oxigênio, primeiro põe para você, depois para o outro. Porque se você puser para o outro primeiro, você desmaia. Aí você não vai conseguir cuidar do outro. Então, o outro que é o mais próximo da gente é a gente mesmo, por essa analogia, né? Fala, Donner. Então, Maurício, é muito assim, na prática, né? É muito intenso, né? Observar isso, seja nas relações, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente, né? Que tenha pessoas, você está observando esses condicionamentos em todo mundo e em si mesmo também, né? Em níveis diferentes, mas está todo mundo praticamente condicionado e você deparar com isso e às vezes assim fica assim um turbilhão de reflexões, né? Pelo menos comigo. De compaixão, mas também não de deixar o outro pisar em você e tal.
Isso, na prática, realmente eu acho que é o que vai trazer maturidade, né? Eu até escrevi isso, autoinvestigação, né? Espiritualidade sem purpurinas teóricas, né? Porque é muito fácil ficar falando de o ser, tal, iluminação, e chegar no trânsito e, né? Chegar na vida, no dia a dia e não tá com a lucidez, né, da compaixão pelo outro e por si mesmo. O Arthur também falava que a compaixão dela não existe por si mesma, ela é incompleta. Então é compaixão pelo outro por si mesmo ao mesmo tempo. Mas aí é que tá, fazer isso todos os momentos. Isso aí, meu querido. O que a gente está falando aqui, só para fechar, o que a gente está falando aqui... Não tá tendo uma interferência aí, não sei. O que a gente está falando aqui é ótimo porque é todo momento, isso aqui não acaba aqui. A gente vai sair desse satsang e colocar na prática, não tem como sair disso. Tudo bem, querido. Vamos lá. O que a gente ganha, entre aspas, com isso, né? Uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, né? Uma vida mais leve, uma vida mais satisfatória, de não estar sendo fisgado todo momento e ter uma consciência de não se deixar fisgar a todo momento, deixar esse espaço, prestar atenção nesse espaço, né? E assim a gente vai ter essa vida mais leve. Vamos associar, então, a leveza. A leveza. E aí, quando você sentir bem essa leveza, você vai distribuindo essa leveza para quem quiser aceitar, né? Vamos pensar assim, ó, hoje eu fui num jardim aqui em casa, tá lotado de flores. Aí eu cheirei as flores, né, convivi ali um pouco com as flores, peguei e fiz um ramalhete de flores e fui distribuir para quem quiser. Ah, você quer uma? Quer uma? E aí, quando você faz isso, as pessoas vão compartilhando essa alegria, né? Você já experimentou dar flor para alguém que gosta de flor, né? A pessoa vai se sentir, né? Existe uma leveza nisso, né? Existe uma alegria. É disso que a gente está falando, né? Essa forma mais simples das coisas. Não ficar tanto se engendrando, né? Engendrando nas teorias mesmo, né? Como o Donner colocou. Essa prática do dia a dia, de ter essa atenção, né? Mas uma atenção que seja espontânea, não é aquela atenção fabricada, obrigada, né? Nada obrigatório é bom, né, gente? Nada obrigatório é bom, nem tomar sorvete, nem comer doce. Se é obrigatório, não é bom. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Não é obrigatório. Eu estou fazendo porque eu quero, estou fazendo porque é espontâneo. Porque se for forçado, já é um sofrimento. Então, a ausência do sofrimento vem com a espontaneidade do momento. Estou fazendo isso, não estou nem pensando em ganhar alguma coisa, não ganhar alguma coisa. A espontaneidade não tem segundas intenções. Vamos marcar também essa frase aí. Apesar de ser minha, vai também, igual a da Lurita. A espontaneidade não tem segundas intenções. Fernanda, diga. Não, Maurício, eu queria bater palmas, que eu adorei o que você falou. Muito bom. Concordo plenamente. Que bom. Não estou só batendo palmas. Muito que bom. bom. Obrigado. Palma para todos. Adorei, parabéns. Obrigado para todos. Parabéns para vocês que estão aqui, para todos que estão recebendo essas flores, né? Que quiseram receber flores hoje, né? Então a gente está
Está aqui, né? Fazendo essa florescência acontecer. Então, é isso que é bonito, né, gente? É isso que vale a pena, né? É isso que vale a pena. Agora, eu queria pontuar essa questão, não deixando vocês tristes, né? Mas também talvez trazendo uma leveza também com isso, com a história do cavalo. Eu sei que muita gente já conhece a história do cavalo, né? Aqui, quem não conhece a história do cavalo? Conhece, Leide? Eu não conheço, Maurício. Fernanda não conhece, beleza. Não. Raquel? Não conheço também, viu? Leide também não. Raquel? Conheço. Você conhece daqui, do Sete Sangue? Não, De outro lugar. de outro lugar. Tá, vamos lá. Vamos tentar ver como é que vai fluir. Um fazendeiro, um velho fazendeiro, diz que essa história se passou na China, na época medieval. Então, esse velho fazendeiro, a gente não sabe como, nem porquê, ele tinha um cavalo branco muito valioso na fazenda dele. A fazenda dele não tinha quase nada de valor, mas esse cavalo era muito valioso. E aí ele tinha um vizinho, e esse vizinho foi conversar com ele, aconselhar esse fazendeiro a agir de alguma forma para que ele não fosse tomado pelo prejuízo, não tivesse prejuízo. Então o vizinho falou: olha, você não tem nada de valor nessa fazenda, só tem esse cavalo branco, ele é muito valioso. Então, sendo assim, por que você não vende esse cavalo? E aí, com o dinheiro, você começa a estruturar a fazenda, você faz alguma coisa para, né, render alguma coisa para você, porque senão você ainda vai ser roubado. Você vai ser roubado. O cavalo ainda o pessoal vai roubar de você. E o velhinho falou assim: não, eu vou pensar, eu vou ver o que eu faço, tal. Aí um belo dia o cavalo sumiu. Aí o vizinho viu que o cavalo sumiu, foi lá e falou: olha, eu avisei você, isso não foi bom, né? Eu avisei você que você ia tomar esse prejuízo, ó. Agora sua fazenda não tem nada, continua não tendo, e a única coisa de valor que tinha, que era o cavalo, desapareceu, sumiu ou, né, alguém roubou. Então isso foi muito mal. Isso não foi bom. Aí o velhinho falou: não, isso não é bom nem é mal, porque a história não acabou, né? A gente não sabe o que vem pela frente. E aí, um belo dia, esse cavalo retorna para a fazenda do velhinho com mais 12 cavalos, porque ele fez amizade com os cavalos e conseguiu trazer esses cavalos selvagens. Então, eles vieram. Aí o vizinho olhou e falou: nossa, mas então eu estava enganado, então não foi prejuízo. Então você teve um grande lucro, isso foi muito bom. Então agora você tem 12 cavalos mais o outro cavalo, que já era valioso, né? Então ele ter fugido foi muito bom, não foi mal como eu pensei. E aí o velhinho tinha um filho que tinha uns 20 anos, assim, o filho foi domar um dos cavalos, né, selvagem, e caiu e quebrou 2 pernas. Aí o vizinho falou: nossa, então essa história de vir os cavalos aí não foi bom, né? Foi um prejuízo, porque agora seu filho está aí na cama, com as 2 pernas quebradas. Aí o velhinho falou: não foi nem bom nem ruim, né? A história não acabou, tal. Não dá para a gente ficar preso a esse sentimento, né, de ter tomado um prejuízo ou ter tido um lucro. E aí veio o exército, né, naquela época, né, medieval, aquele condado entrou em guerra com outro, do vizinho, né, com o condado vizinho,
E aí o exército do lugar veio chamando, recrutando os jovens para a guerra. E aí, quando chegou na casa do velhinho, né, o filho estava com as duas pernas quebradas, não, eles dispensaram, então, o exército dispensou ele da guerra. Aí o vizinho falou, nossa, então foi bom ele quebrar a perna, né? Bom, essa história, ela tem vários ângulos, né? A questão do julgamento, né? O que é bom, o que não é bom, né? E sempre a coisa continua, que era a visão desse velhinho fazendeiro, né? Ah, não é bom nem ruim, por quê? Porque vai ter mais alguma outra coisa, vai continuar, né? A coisa vai fluir, né? Então, o vizinho, na verdade, queria, como a gente, eu acho que a gente tem muito desse vizinho, né? Além de estar julgando a todo momento, a gente está fatiando as coisas, fatiando os eventos, né? Então, esse evento aqui, a gente avalia como um bom evento. Ai, foi muito legal. Ah, o outro foi ruim. O outro me deu sofrimento. Ah, o outro foi... Então, parece que é vários momentos de cada vez, né? Não é uma vida, são várias situações de vidas, né? De várias vidas. Então, isso também não está exatamente como é, né? Então, esse tipo de avaliação pontual, ela vai pontuando a vida. Então, a gente não vê como um fluxo, como a Raquel trouxe, né? O Sagadatta falou, né? Entre a dor e a alegria, minha vida flui como um rio, né? Nesse rio eu fluo. Ou seja, ele não está se prendendo nem à dor ou nem à alegria. E o vizinho está trazendo isso, ó. O bom é ter alegria, não é ter dor. Mas aí a alegria de hoje, como a gente sabe, é a dor do amanhã. Não tem como escapar. Se você ficar optando por um e negligenciando ou afastando, né, o outro, rejeitando o outro, o ciclo nunca termina. Né? Então, a dor de hoje, ah, meu filho quebrou as duas pernas, é a alegria de amanhã, ele foi dispensado para ir para o exército, a alegria de hoje, eu tenho um cavalo branco muito valioso e a fuga desse cavalo, a perda desse cavalo é a tristeza ou a dor, né? Nossa, esse cavalo que era a única coisa valiosa que eu tinha desapareceu e ele volta com 12 cavalos, aí volta de novo o motivo da alegria, né? Então você está vendo que essa dança entre prazer, né, e sofrimento, alegria e dor, elas se alternam, né? Elas estão se alternando. E como a gente falou sobre o discernimento, o que esse discernimento, a lucidez faz? A gente começa a ver que nenhum desses polos são tão reais assim. Nenhum desses polos, a gente não precisa exagerar tanto em valorizar uma grande alegria ou um grande sofrimento. Então, esse discernimento, ele já se afasta dos dois. Por quê? Se você valoriza uma grande alegria, fatalmente ela vai se transformar em algum momento num motivo de sofrimento. Né? Então, a forma que a vida vai se apresentando, o nosso dia, principalmente, a gente vai tendo momentos de alegria, momentos de sofrimento, momentos... Por quê? Porque existe a gente começa a fatiar os momentos e avaliar cada momento. Ah, então esse eu quero e esse eu não quero, que é o chamado gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto, gosto, não gosto. Então, é essa divisão que vai sendo a nossa vida. Nossa vida inteira passa a ser essa forma, né, de distribuir, como na história aí ficou muito clara, né? Ok? Então aí, gente... Aí, ó, a Lilian já trouxe. É a necessidade de construir uma história para se afirmar como pessoa.
Mas aí você vê que é uma pessoa perturbada, né, Lilian? Uma pessoa que está Porque, toda hora... Oi? porque assim, toda a história, tudo é Uhum, em relação a mim mesma, né? É tudo eu, né? uhum. Então, assim, se tem uma coisa que é muito boa, muito alegre, então eu sou aquele que eu sou o alegre, né? Aí depois eu sou o triste, eu sou o injustiçado, né? É sempre aquela personalidade, os adjetivos, né? Que Uhum. vem essa estrutura do ego mesmo, né? Sim. De ter que se firmar como pessoa e ter uma história que tem um peso emocional, né? Que tem alguma coisa que te fisga, que te prende, né? Porque se não é nem bom e nem ruim, se eu não sou nem o alegre e nem o triste, eu não sou nada, né? Então fica. Aí é difícil Então, ser ninguém, eu não né? sei se é isso. Eu não sei se a Então gente não é sempre. nada, se a gente não é nem o alegre, nem o triste. Existe essa alternância, mas a gente interpreta essa alternância pontual como coisas decisivas. Por isso que a gente põe muita energia nisso. Eu acho que eu gostaria de trazer isso mais nesse aspecto, tá? Mas nesse aspecto. O quanto de energia, o quanto você se dedica para realizar momentos pontuais. Pontuais assim, eu tenho que fazer essa coisa hoje. Eu tenho que ir no supermercado antes de fechar, vou sair correndo, exemplo, né? Uma coisa assim que parece que vai acabar o mundo, né? Mas nem é muito, Leide, com relação a protagonismo. Eu não estou nem pensando muito em mim, mas eu estou pensando assim, eu tenho que tirar o pai da forca, sabe? Mais ou menos assim. Ou vai ou racha. A coisa tá por um triz. Tem que fazer isso, entendeu? Que é a proposta do cara, do vizinho. Falou, vende esse cavalo agora. Ele tem uma ansiedade ali, entendeu? Não é nem uma coisa muito consciente. Eu sou o fazedor. Eu sou o protagonista. Eu sou o personagem. Não, não tem isso. Eu sou a pessoa, né? Não, é a ansiedade em si. Entendeu, Lilian? Dá um pavor que eu tenho que resolver isso agora, entendeu? Por exemplo, na história do velhinho, vamos colocar como se tivesse o velhinho fosse super ansioso. Aí o vizinho falou: roubaram seu cavalo, nossa, roubaram meu cavalo, e agora? O que eu vou fazer? Entendeu? Aí ele sai correndo atrás do cavalo, vai achar o cavalo, porque aquilo lá é a coisa mais importante do mundo, entendeu? É colocar essa energia total de achar que é desse jeito. Isso é um auto-engano. Não é assim. Porque está vendo a história como aquela fatia, aquela forma pontual, a gente está interpretando a história como se a vida toda nossa estivesse correndo um risco se aquilo não acontecer. Então, eu estou dizendo da questão da ansiedade mesmo. Da ansiedade com relação às coisas. Ansiedade com relação a tudo. Você vai fazer uma prova, né? A Aline, por exemplo, vai cuidar de um paciente, ela foi tomada por ansiedade, não, isso aqui eu tenho que resolver, está na minha mão. Que tem também a noção de controle, né? Que você quer estar no controle para se sentir segura, né? Então, eu tenho que resolver aquela situação, senão o mundo vai acabar. Né? Meu filho quebrou as duas pernas e agora não era para acontecer isso. Ou seja, não aceitar também o que acontece, né? Então tem tudo isso, mas isso está muito exemplificado na ansiedade das coisas. Ok? É isso que eu queria colocar aqui. Para resumir a história do cavalo, o que aconteceu com o velhinho? O que aconteceu com o cavalo? O que aconteceu com o vizinho? O que aconteceu com o filho do velho? Morreram. Morreram. Então é isso que eu quero dizer. Não adianta. Tem a história. É como você falou, né, Lili? Tem a história. Ele construiu uma história, ele se afirmou como pessoa. Ok, mas daí? Morreu. Morreu. Então, tanto faz. A história não é tão importante. Se o velhinho tivesse vendido o cavalo e tivesse ganho dinheiro e arrumou a fazenda, vamos supor que a história fosse diferente.
velhinho vendeu o cavalo, ouviu o vizinho. Arrumou lá o dinheiro, a fazenda ficou bonita, ele ficou mais rico. O que aconteceu depois? Morreu. Morreu. Né? Ou se ele tivesse vendido o cavalo, pegou o dinheiro e jogou, perdeu tudo no jogo. Entendeu? Então, ninguém sabe para onde vai essa história, mas qualquer lugar que ela for, só vai acabar na morte. Então, não é aquele negócio, e viveram felizes para sempre. Não, eles viveram e depois morreram. Em algum momento morreram. Então, eu quero trazer essa questão, né? Porque o fato dessa morte, que possa ter outra coisa, que possa ter outra vida, sei lá, possa não ter, possa ter ou possa não ter, isso não é o importante agora, né? A questão é que toda essa história, ela termina. Então, qual que é a importância realmente de cada quadro, né? Ah, vendeu o cavalo, não vendeu o cavalo, e sumiu e voltou, blá, blá, blá. Ah, tem uma pessoa que é o protagonista da história, e não sei o quê, aquilo, velhinho ansioso, velhinho não ansioso. Meu, vai acabar tudo isso. Então, o que que eu acho aí, né? Para resumo da ópera. O que a gente sabe? Tem vida. Isso tem. Sendo consciência, não sendo consciência, sendo supremo, não sendo supremo, tem a vida. Né? Sendo eu sou, não sendo eu sou, tem a vida aí, tá aí. Né? O que você pode fazer? Viver bem. Viver, assim, com a máxima... com a máxima intenção, vamos dizer assim, de não fazer ninguém sofrer, nem você. Né? Ter uma vida saudável nesse ponto, nesse sentido. Né? Não se deixar fisgar muito. Você vai ser fisgado? Vai. Mas prestar atenção para não ser muito fisgada ou fisgado, ou seja, ter mais discernimento. Se você tiver discernimento, você não sofre tanto. Leveza, filha, leveza. Viver com leveza. Você lembra daquela pena do... Eu gosto de falar dos filmes, né? Forrest Gump. Você lembra da peninha? Do início do filme e do final? Né? Aquilo é uma coisa linda em relação à leveza, né? A pena do Forrest Gump. Todas as histórias que o Forrest Gump passou, não sei se todos viram, mas todas as histórias que ele passou foram histórias fantásticas. Ele esteve sempre no centro de cada época, cada acontecimento, evento que acontecia. Nossa, agora está bem legal. Ele estava no centro dali, né? Ele falou com o Kennedy, ele falou com o Nixon, ele falou, né? Ele teve no movimento hippie, ele teve no exército, na guerra do Vietnã. Então, ele estava sempre no centro. Então, é mais ou menos como a história do cavalo. Ele estava vivendo tudo aquilo, né? E no final, a peninha voa. Não tem. E ele está naquela simplicidade, porque a mente dele é, entre aspas, mais limitada, né? Mas ele está só fluindo ali. E aí a peninha, ele é o contador de histórias. Forrest Gump, quem não assistiu, por favor. E ele, como contador de histórias, você vê que toda a história, por mais fantástica que seja, teve uma época que ele começou a correr, né? Todo mundo começou a correr atrás dele. Seguidores, né? Você vê que também é muito legal. Ele começa a correr, ninguém sabe por quê. Aí ele está correndo para libertar o mundo, ele está correndo por causa de Deus, ele está correndo porque ele está iluminado, né? Ele está desperto, aí o povo começa a ir atrás. Aí, não vou contar. Não, quem não viu, veja. Quem não viu, veja. Então, essa leveza da peninha, do Forrest Gump. E no fim, você não sabe nem aonde vai dar essa peninha. O vento vem, sopra, né? E a peninha vai. E é por aí que eu acho que essa leveza continuar até na morte, até depois da morte, até sempre, sem ficar se apegando, se agarrando
e ideias, né? Por isso que essa coisa do eu sou isso, eu sou aquilo, da consciência... Meu, para mim, cara, é tanto peso para carregar. Então, viva a peninha, viva a peninha. Então, esse é o satsang da peninha, no vento, né? Na leveza. Acabou, é só isso. Fiquem na leveza da peninha e assistam Forrest Gump. Muito bom, Maurício. Obrigada. Obrigado, Lilian. Beijo para todos, todas. Tchau, tchau. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Obrigada.